Olá pessoal, vamos agora à nossa terceira aula sobre base e dimensão. Na aula de hoje a gente vai introduzir o conceito de base ordenada e fazer alguns exemplos, tá certo? Muito bem, deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Bom, eu vou começar a aula com um exemplo. O exemplo é o seguinte: considere V o espaço vetorial do R3, né? E considere dois subespaços gerados por esses quatro vetores, né? Dois vetores aqui gerando W1 e dois vetores aqui gerando W2. Ele pede para você determinar uma base de W1 intersecção W2 e calcular a dimensão da intersecção dos subespaços. Essa é a letra A. Na letra B ele pede para você mostrar que o R3 ele é a soma dos subespaços W1 com o W2. Certo? Muito bem. Vamos então começar a resolver o exercício. A gente precisa determinar uma base para W1 e intersecção W2. Bom, primeiramente a gente precisa saber quem é W1, né? E quem é W2 de uma forma mais efetiva, né? Mais precisa, digamos assim. Ele diz que W1, né, ele tem aquele conjunto de geradores, né? Esse vetor e esse vetor aqui. Né? Portanto, qualquer elemento que está em W1, da forma B1, B2 e B3, ele é combinação linear desses dois vetores. Portanto, para um certo B, vetor B, estar em W1, é porque existem x1 e x2, números reais, que satisfazem essa relação. Né? Bom, essa relação eu posso escrever, essa relação aqui, né? Toda essa relação, eu posso escrever como sendo através de um sistema linear. Né? Então, esta relação aqui do lado esquerdo é equivalente a esta relação aqui do lado direito, que isso aqui é um sistema linear. Bom, essa relação aqui, dada pelo sistema linear, eu posso inferir que ela acontece, né, se somente se, né, B1 tem que ser igual a 2B2 menos B3. Né? É só passar x1 é igual a B1, né? Então B1 tem que ser igual a 2B2 menos o B3. Né? Isso sai dessa relação aqui. Certo? Portanto, para um vetor B da forma B1, B2 e B3 pertencer a W1, é necessário o suficiente, né, que a primeira coordenada seja igual a 2 vezes a primeira menos a terceira. Certo? Então eu posso escrever o W1 como sendo o conjunto dos vetores da forma B1, B2 e B3, onde B1 menos 2B2 mais B3 é igual a zero. Certo? Então eu caracterizei de uma forma mais precisa quem é o W1. Eu vou precisar isso porque eu preciso calcular, né? Eu preciso calcular a intersecção de W1 com W2. Né? Mesma coisa eu faço para o W2. Eu pego um vetor B, que está no conjunto W2. Como o W2 ele é gerado pelos vetores 1, 2 e 3 e 1 menos 1 e 1, existem escalares x1 e x2 que satisfazem essa relação. Né? Mesma coisa que eu fiz para o W1, eu posso escrever essa relação como um sistema linear. Está aqui o nosso sistema linear. E desse sistema linear, eu quero inferir uma restrição sobre o meu vetor B. Né? Então, eu vou querer resolver esse sistema. Tá? Eu tenho duas incógnitas e três equações. Então, eu vou resolver por escalonamento. Certo? Tenho aqui a minha matriz aumentada, associada àquele sistema linear.
escalonando essa matriz, eu obtenho essa matriz escalonada, né? Quando eu obtenho essa matriz escalonada, né, a solução do sistema linear associada a essa matriz, né, a matriz aumentada, me diz o seguinte: olha, este componente aqui tem que ser zero. Mas para que esse componente seja zero, é necessário o suficiente que o numerador seja zero, né? Então eu tenho que uma restrição para que um vetor B pertença a W2, né, é que o numerador dessa fração aqui seja zero. Tá certo? Bem, então isso significa que 3b3 menos 2b2 menos 5b1 é igual a zero. Então essa relação, ela caracteriza o conjunto W2. Isso vem, de novo, né, da resolução desse sistema aqui linear. Certo? Muito bem, então W2 ele é escrito como conjunto dos vetores da forma B1, B2 e B3, onde 3b3 menos 2b2 menos 5b1 é igual a zero. De posse desse resultado, dessa caracterização de W1 e W2, vejamos agora a caracterização da intersecção, porque afinal a gente quer calcular, lembra, né, que o exercício pede para a gente calcular uma base para W1, intersecção W2 e calcular sua dimensão. Certo? Muito bem, agora que eu tenho W1 e W2, vamos caracterizar aqui a intersecção de W1 com W2. Né? Note que um vetor B, da forma B1, B2 e B3, pertence à intersecção se somente se duas condições são satisfeitas. Essa, né, 3b3 menos 2b2 menos 5b1 é igual a zero, que é a segunda linha aqui do meu sistema. E essa primeira condição aqui caracteriza o espaço, o subespaço W1, né, que é B1 menos 2b2, mas B3 é igual a zero. Certo? Então, para um vetor B pertencer à intersecção, é necessário o suficiente que este vetor satisfaça essas duas condições aqui, simultaneamente. Isso é um sistema linear, né? Um sistema linear de três incógnitas e duas equações, né? Então ele tem infinitas soluções, certo? Esse sistema 11. Então como é que a gente resolve? Tem um grau de liberdade para escolher livremente uma variável, por exemplo, B3 como um número real, alfa, por exemplo. Né? Eu fixo esse B3 como sendo alfa e resolvo esse sistema 11 para esse alfa fixo. Aí fica um sistema de duas equações de duas incógnitas e eu consigo resolver explicitamente esse sistema 11. Correto? Então você resolve esse sistema 11 em função de alfa, né? E você chega nessa condição aqui, né? Que B1 vai ser igual a 2b2 menos alfa. Lembra que o alfa agora é o nosso B3, né? E da segunda relação eu tenho essa segunda linha aqui. Certo? Muito bem, para esse alfa fixo, um número real fixo, eu consigo resolver, né? Então, esse sistema tem a solução desse sistema será B2 igual a 2/3 de alfa, B1 é igual a alfa sobre 3 e B3 é igual a alfa, para cada alfa que você escolheu arbitrariamente. Né? Então, a nossa conclusão nesse raciocínio é o seguinte: um vetor B vai estar na intersecção se e somente se, né, esse vetor B ele satisfaz essa relação aqui. Em outras palavras, W1 intersecção W2 ele é o subespaço vetorial, né, que é caracterizado por essa relação aqui. Né? Qualquer vetor que está em W1 com W2 ele é escrito dessa forma aqui, onde alfa aqui varia nos números reais. Né? Mas o que é isso, pessoal? Isso aqui é simplesmente, né, o subespaço gerado por este vetor aqui. Não é isso?
vetor 1/3, vetor gerado pelo vetor, perdão, subespaço gerado pelo vetor 1/3, 2/3 e 1. Certo? Logo, quem é a dimensão desse subespaço? Bom, a dimensão desse subespaço é 1, né? Ele é gerado simplesmente por um vetor, né? Então a dimensão desse subespaço será 1. Muito bem. Depois da a letra B, né? O que ele pede para calcular na letra B? Na letra B, ele pede para você mostrar que V, né, ele é igual à soma dos subespaços W1 com W2. Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Bem, a gente sabe, né, que W1, isso aí ele deu no exercício, né, ele é um subespaço gerado por esses dois vetores, W2 é um subespaço gerado por esses dois vetores. E é fácil verificar, eu vou deixar isso como exercício, que esse conjunto ele é linearmente independente e este conjunto também é linearmente independente. Certo? Bom, se esse conjunto é linearmente independente e ele gera W1, então esse conjunto aqui, né, ele é uma base para W1. Bom, se ele é uma base para W1, quem é a dimensão de W1? A dimensão de W1 é 2. Certo? A mesma coisa para W2. Esse conjunto é linearmente independente e ele gera W2. Então ele é uma base para W2. Então quem é a dimensão de W2? É 2. Né? A dimensão da intersecção a gente já tinha visto, que era igual a 1. Portanto, a dimensão da soma dos subespaços, essa fórmula a gente já viu, é igual a 3. Né? Ora, se a dimensão de W1 mais W2 é igual a 3, e W1 mais W2 é um subespaço de R3, né? Então a gente já viu na aula passada, né, através de um teorema, que se tem um subconjunto que é está estritamente contido, se um subespaço está estritamente contido num espaço vetorial, então a dimensão dele tem que ser menor que a dimensão do espaço vetorial. Mas isso não está ocorrendo aqui. W1 mais W2 ele é um subespaço do espaço vetorial R3 e tem dimensão igual a R3. Tem dimensão 3. Então, necessariamente W1 mais W2 tem que ser igual ao R3. Que é o que eu expliquei aqui. W1 mais W2 é um subespaço contido no R3, né? V é o R3. A gente acabou de ver que a dimensão desse subespaço é igual a 3. Logo, por um teorema da aula passada, necessariamente a gente sabe que V tem que ser igual a W1 mais W2. Tá certo? Ok, então a gente conseguiu mostrar então que a letra B do exercício, né? V é de fato a soma de W1 com W2. Mas ele não é soma direta, porque a intersecção de W1 com W2 ela não é o elemento nulo. Né? Ela é precisamente, né, o subespaço gerado que a gente calculou aqui, né? Esse conjunto aqui, esse subespaço de dimensão 1. Tá certo? Ok, pessoal. Dito isto, vamos agora introduzir um conceito bastante natural de base ordenada. Até agora, até o momento, né, a gente escreveu as bases de um espaço vetorial, né, sem se importar com a ordenação. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, no exercício passado, eu escrevi uma base para W1, né, como sendo dessa forma. Né? Não era importante para mim saber quem é o primeiro ou o segundo elemento, enfim, não era importante. A partir de agora,
vai ser importante sim ordenar os elementos de uma base, tá certo? Então, a partir de agora, quando a gente escreve uma base para um espaço vetorial, obviamente que é uma sequência de vetores LI, né, que gera o meu espaço vetorial V, e da mesma forma como a gente já vinha escrevendo, eu vou denotar entre colchetes, né, dessa forma aqui, né, U1, 3 pontinhos, UN, tá certo? Com a diferença é que aqui, quando eu escrever dessa forma, eu estou referindo que o primeiro elemento, eu estou ordenando, né, os elementos da base. Esse cara vai ser o primeiro, o 2 vai ser o segundo e assim por diante, tá certo? Então, toda vez que a gente escrever um conjunto para denotar uma base, eu sempre vou ordenar de forma natural. O primeiro elemento vai ser o primeiro elemento escrito será o primeiro elemento da base e assim por diante, né? Então é simplesmente isso, pessoal. Simplesmente uma base ordenada é simplesmente eu escrever a base com a sua ordenação, certo? Bom, o primeiro teorema, na verdade o primeiro e o último, né, da aula, e o único, né, da aula, é o seguinte. Se eu pego um espaço vetorial de dimensão finita e eu considero beta uma base ordenada, o que significa isso? O 1 vai ser o primeiro elemento, o 2 é o segundo elemento e assim por diante. Então, considere beta uma base ordenada, então todo vetor U pode ser descrito de modo único sob a forma que está escrito aqui. Ou seja, todo vetor U é escrito de forma única como sendo uma combinação linear dos elementos da base. Os escalares a gente vai chamar de coordenadas do vetor U em relação à base ordenada beta. E a gente vai denotar essas coordenadas como sendo com a seguinte notação. Colchete U, vou colocar aqui um beta superescrito aqui, né, para dizer que esse cara são as coordenadas, esse vetor são as coordenadas do vetor U na base beta. Certo? Vai ficar claro aqui esse exemplo. O exemplo é o seguinte: suponha que eu tenha V como sendo R3, né? Meu espaço vetorial é R3. Eu vou pegar um beta como sendo essa base aqui. Lembra agora, pessoal, que toda vez que a gente escrever base, né, eu estou dizendo que ela é ordenada. Então aqui vai ser meu primeiro elemento, aqui vai ser meu segundo elemento e esse cara vai ser o meu terceiro elemento. Uma base ordenada de V. Certo? Suponha então que beta seja uma base ordenada de V. Ele pede para você determinar as coordenadas do vetor 3, 2 e menos 1 na base beta. O que significa isso? Significa o seguinte. Lembra o seguinte, pessoal, isso aqui é uma base, né? Então, ele gera o meu espaço R3. Se ele gera, eu posso escrever qualquer vetor em R3, né, em particular 3, 2 e menos 1, né, como sendo uma combinação linear dos vetores de beta, porque beta gera o R3, né, por hipótese. Ele está dizendo que beta é uma base de V. Portanto, eu posso escrever 3, 2 e menos 1, né, como sendo uma combinação linear dos elementos da base. Mas o importante aqui é dizer o seguinte: esse cara vai ser meu primeiro elemento, esse cara vai ser meu segundo elemento e esse cara vai ser meu terceiro elemento. Então, o x1, a coordenada x1 deste vetor na base beta será igual ao número que está sendo multiplicado pela primeira coordenada. Perdão, pelo primeiro elemento da base. x2, a segunda coordenada, vai estar sendo multiplicado pelo segundo elemento da base. E o x3 vai ser a terceira coordenada que está sendo multiplicada pelo terceiro elemento da base. Certo? Então, toda vez que você quiser achar as coordenadas de um vetor numa base beta ordenada, por exemplo aqui, né, você vai escrever esse vetor na base beta como sendo x1, x2 e x3,
onde esse cara ele é o número real que está sendo multiplicado pelo primeiro elemento da base, x2 é o número real que está sendo multiplicado pelo segundo elemento da base, e, o x, e assim por diante. Né? E assim por diante. Nessa combinação linear aqui, que é válida porque, como eu já tinha falado, né, isso é uma base. Beta é uma base e, portanto, todo elemento de R3 ele é uma combinação linear dos elementos da base. Bom, tendo isto em mente, você resolve esse sistema. Né? Tendo isso em mente, você resolve esse sistema. Então, eu posso escrever essa relação como sendo um sistema linear com 3 equações de 3 incógnitas e admite uma única solução dada por esses números aqui. Certo? Portanto, as coordenadas do vetor 3, 2 e menos 1 na base beta é nada mais nada menos do que x1, x2 e x3, que a gente acabou de achar aqui. Certo? Solucionando então o meu exemplo. Duas observações super importantes para vocês observarem. Primeira coisa é a seguinte, né? O que a gente fez aqui não tem nenhuma particularidade relevante, não é importante. O fato de eu ter fixado o vetor 3, 2 e menos 1 não é importante. Né? Eu poderia ter feito essa conta aqui para vetores genéricos, da forma A, B e C, e resolver o meu sistema da mesma forma que eu resolvi para 3, 2 e menos 1. Né? Fazendo isso, aqui vai ficar A, B e C, e aí você resolve. Então x1 vai ser igual a A, x2 vai ser igual a B, né? E o x3 vai ser igual a quem? Vai ser igual, perdão, x1 vai ser igual a B menos C, x2 é igual a B e x3 vai ser igual a menos 2B mais C. Né? Só você resolver esse sistema aqui com essas letras aqui. Né? Eu posso fazer a mesma coisa para essas letras. E de forma genérica eu tenho essa fórmula. Né? As coordenadas de um vetor qualquer A, B e C em R3 são esses caras aqui. Uma segunda observação que é super importante, que é a seguinte, vocês verificarem, né, que quando você muda a base, as coordenadas de um vetor escritas em bases diferentes podem ser, ou melhor, em geral, são sempre diferentes. Certo? Em geral, são diferentes. Por exemplo, eu escrever um vetor em R3 da forma A, B e C na base canônica, né? Na base canônica, quem será as coordenadas de um vetor em R3 na base canônica? Será ele mesmo. Né? Será ele mesmo. Agora, esse mesmo vetor escrito numa outra base, por exemplo, nessa base aqui do exercício, essas coordenadas mudam. Né? As coordenadas ficam dessa forma aqui. Então, as coordenadas de um vetor em R3 na base canônica vai ser ele mesmo, vai ser o próprio vetor, de um lado. Por outro lado, as coordenadas de um vetor numa outra base que não seja canônica, em geral será diferente. Por exemplo, se eu pego beta como sendo essa base aqui no nosso exercício, você percebe claramente que as coordenadas desse mesmo vetor em R3 são diferentes. Qual é a razão disso? Porque eu mudei a base. Aqui, beta' é a base canônica, e o beta é a base do exercício passado. Certo? Muito bem, pessoal. Então essa é a mensagem aqui da aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar, a gente vai terminar o primeiro módulo do curso, né? Vou dar as últimas observações e resultados de base e dimensão. Especialmente a gente vai ver o conceito de mudança de base. E é isso então, pessoal. Até a próxima.